Olá, bom dia para você! Eu sou o pastor Alberto Júnior e que alegria poder começar mais um dia na presença de Deus, buscando a sua palavra e entregando a nossa vida em suas mãos. Hoje é dia 26 de maio, terça-feira, e eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem encarado os seus deveres diários? O trabalho, as responsabilidades, a rotina, os compromissos. Será que você os vê como um peso ou como uma oportunidade de servir a Deus? Muitas vezes, a correria da vida faz com que a gente enxergue a labuta apenas como cansaço, obrigação e desgaste. Mas a palavra de Deus nos ensina que até mesmo aquilo que parece comum pode se tornar algo nobre quando é feito com o coração certo, com dedicação, amor e propósito. A nossa meditação de hoje tem como título Tornar o dever e a labuta nobres. E o texto bíblico está em Romanos capítulo 12, no versículo 8, que diz: O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Deus nos ensina que não é apenas o que fazemos que importa, mas como nós fazemos. Até as tarefas mais simples da vida podem se transformar em adoração quando realizadas com excelência, zelo e alegria para o Senhor. Vamos então refletir o que a meditação traz para nós no dia de hoje. A meditação inicia assim, olha. Quando estivermos verdadeiramente consagrados a Deus, seu amor habitará pela fé em nosso coração e cumpriremos alegremente nosso dever de acordo com a vontade de Deus. O verdadeiro serviço liga o mais humilde dos servos de Deus na terra ao mais elevado de seus servos nas cortes celestiais. Muito embora seu trabalho pareça cansativo, podem enobrecê-lo pela maneira pela qual o fazem. Façam-no como para o Senhor. Façam-no alegremente e com dignidade de origem celestial. São os nobres princípios introduzidos no trabalho que o tornam inteiramente aceitável aos olhos do Senhor. Então nós temos aqui uma verdade profundamente transformadora. A consagração a Deus, ela muda completamente a maneira como nós enxergamos a vida e os nossos deveres diários. Quando o nosso coração está verdadeiramente entregue ao Senhor, o serviço, ele deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser expressão de amor. Aquilo que antes parecia pesado, cansativo e repetitivo, ganha um novo significado, porque já não fazemos apenas para cumprir uma tarefa, mas fazemos como resposta de gratidão àquele que nos amou primeiro. É interessante perceber que Deus ele não mede apenas a grandeza da função, mas principalmente a nossa disposição, a disposição do nosso coração. Aos olhos humanos, existem trabalhos mais nobres e outros talvez mais simples. Mas aos olhos de Deus, o que enobrece o trabalho não é a posição que nós ocupamos, e sim o espírito com que servimos. Um sermão pregado, uma visita realizada, uma refeição preparada, um atendimento no trabalho, um cuidado com a família, tudo pode se tornar adoração quando é feito para a glória de Deus. Esse pensamento, ele também traz consolo para quem está cansado. Talvez hoje você esteja enfrentando uma rotina pesada, né? Responsabilidades que parecem intermináveis, tarefas que ninguém vê ou talvez reconheça, mas o Senhor vê. E mais do que isso, quando o serviço é realizado com fidelidade, alegria e espírito de consagração, ele conecta a terra ao céu. Que privilégio extraordinário! O mais humilde servo de Deus, ele participa da mesma obra do reino. Por isso, neste dia a pergunta é: você tem apenas trabalhado ou tem servido ao Senhor através do seu trabalho? Quando nós fazemos tudo como para Deus, até a nossa labuta, ela se torna nobre, porque a presença de Cristo, ela transforma o nosso dever em missão, esforço em adoração e rotina em ministério.
E a meditação então continua. Devemos semear junto a todas as águas, conservando nossa vida no amor de Deus, trabalhando enquanto é dia e usando os recursos que o Senhor nos deu para cumprir, seja qual for o dever que esteja mais perto. Seja o que for que nossas mãos tenham de fazer, devemos fazê-lo com alegria. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, verso 23 e o verso 24. A meditação, ela nos chama para viver uma fé prática, ativa e cheia de propósito. A vida cristã, ela não é feita apenas de grandes momentos espirituais, mas também das pequenas decisões diárias de fidelidade, serviço e dedicação. Quando a Bíblia fala em semear junto a todas as águas, ela nos ensina a não perder oportunidades de fazer o bem, de servir, de abençoar e de cumprir a missão que Deus colocou diante de nós. Nem sempre nós vamos ver resultados imediatos. Nem sempre receberemos reconhecimento, mas quem vive para Deus entende que cada semente plantada no tempo certo produzirá fruto segundo a vontade do Senhor. Muitas vezes pensamos que servir a Deus está restrito à igreja, ao púlpito, a um ministério específico, não é mesmo? Mas esse texto que nós lemos, ele amplia a nossa visão. O dever mais próximo também é sagrado. Aquilo que está diante de você hoje, o seu trabalho, a sua família, as suas responsabilidades, os seus compromissos, pode ser campo missionário quando realizado com o coração voltado para Deus. E há uma palavra que nos chama a atenção aqui, que é a palavra alegria. Deus não deseja um serviço feito com murmuração, peso ou reclamação constante. Ele nos convida a servir com disposição, com gratidão, com a consciência de que não estamos trabalhando apenas para pessoas, mas para o próprio Senhor. E Colossenses capítulo 3, ele traz essa perspectiva maravilhosa, Quando a Bíblia diz assim, é a Cristo que vocês estão servindo. Isso muda tudo, porque quando nós entendemos isso, até as tarefas mais simples, elas ganham dignidade espiritual. O invisível se torna importante. O cansativo ganha significado. O ordinário se transforma em adoração. Chegou o momento da oração do dia, um momento de abrir o nosso coração ao nosso bom Deus. Vamos juntos orar? Pai amado e bondoso Deus, neste dia nos colocamos em Tua santa presença com o coração agradecido, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós e porque nos concede mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra o Senhor nos ensina que até mesmo os deveres mais simples da vida podem se tornar atos de adoração quando realizados para a Tua glória. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que reclamamos da rotina, do cansaço, das responsabilidades e enxergamos nossos deveres apenas como peso, esquecendo que estamos servindo ao Senhor. Coloca, querido Deus, em nosso coração um espírito de consagração, de alegria e de fidelidade. Ensina-nos a trabalhar com dedicação, a servir com amor, a cumprir aquilo que está mais perto de nós com excelência e gratidão. Que o nosso trabalho, o cuidado com a família, nossos compromissos e tudo aquilo que fizermos sejam feitos de todo o coração como para o Senhor. Querido Deus, ajuda-nos a semear junto a todas as águas. Dá-nos sensibilidade para perceber as oportunidades de fazer o bem, de abençoar alguém, de servir, de estender a mão, de cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Que nunca nos falte, querido Deus, disposição espiritual, mesmo quando o cansaço chegar. Fortaleça aqueles que estão sobrecarregados, cansados, desanimados e até sem forças para continuar. Renova as nossas energias, traz ânimo, esperança e paz ao nosso coração. Que cada pessoa que ora conosco hoje
possa sentir o teu cuidado, o teu abraço e a certeza de que nenhum esforço feito para o Senhor é em vão. Abençoa também os pedidos de oração apresentados neste dia. A Edisana Lima, ela pede oração por um projeto que a sua filha está desenvolvendo, que tudo aconteça de acordo com a tua santa e bendita vontade. A Aniele, ela pede oração por seu trabalho. A Nereide Pereira, ela quer agradecer a Deus pelo aniversário de batismo de 35 anos. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Querido Deus, a Lúcia Regina, ela pede oração por seu genro Wesley, que o Senhor o proteja e o fortaleça em seu trabalho. A Lídia Ribeiro, ela pede que oremos por sua família, por sua saúde, que o Senhor cuide da sua família, cuide de sua saúde, querido Deus. A Idalina Cunha, ela pede que oremos pela salvação dos seus filhos, Fredson e Rejane. A Raimunda Pessoa, ela pede oração por sua família, pela Ana Gabriela, que está grávida, que o Senhor esteja cuidando desses pedidos de modo especial. A Cledine Souza pede oração por sua vida espiritual, que o Senhor cuide dela, que o Senhor esteja ao lado dela e que ela continue firme nos teus santos e bons caminhos. A Maria Anunciada, ela pede que oremos pelo casamento da sua filha. Querido Deus, a Ivonete Andrade, ela pede que oremos pela Laura, pela Andréia, pelo Pedro, pelo Lucas, o Cauã e também por ela, que o Senhor continue abençoando essa família, essas pessoas neste momento. A Rosa Moura, ela pede oração por seu filho Hugo, um jovem que se afastou dos caminhos do Senhor, que o Senhor toque o coração dele para que ele volte para os teus santos e bons caminhos. Senhor Deus, o Senhor conhece cada necessidade, cada luta, cada lágrima silenciosa, cada batalha familiar, emocional, espiritual e também financeira. Visita, querido Deus, os enfermos, fortaleça os aflitos, abra portas para aqueles que precisam, restaure lares e derrame, Senhor Deus, a tua paz sobre cada coração. E que hoje nós possamos viver com essa convicção. Nós não estamos apenas trabalhando, estamos servindo a Cristo Jesus. Nós te entregamos este dia em tuas bondosas mãos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que alegria estarmos juntos na presença do nosso bom Deus, não é mesmo? Isso muda tudo, isso faz a diferença na nossa vida. Lembrando você que se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você, deixa aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração e nós estaremos orando, intercedendo pelo seu pedido de oração, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curta o vídeo para você não perder nenhuma das novidades, tá bom? E não esqueça de compartilhar com seus amigos, com a sua família, com os irmãos da tua igreja, para que esta mensagem se espalhe para mais e mais pessoas. Se você nos acompanha através do podcast Porta Estreita, não esqueça de assinar o podcast aí na sua plataforma digital, tá bom? E você pode deixar também aí os seus comentários, os seus pedidos de oração, que nós vamos também estar orando, intercedendo por cada pedido. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor e nós temos um encontro marcado amanhã. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.